Boa tarde, pessoal, tudo bom? Começamos com mais uma live, né? Hoje iremos falar um pouco sobre contrato de locação. Na verdade, a doutora Thelma, que cuida do departamento jurídico da Sardinha Imobiliária, vai estar explanando através de um vídeo que ela deixou gravado conosco. Inclusive, ela até explica sobre isso também, que não é ao vivo, mas ela está no nosso chat e quem está assistindo aí através do YouTube, do Facebook, pode deixar as perguntas que ela vai respondendo imediatamente também no chat, tá? Espero que gostem do aprendizado, que nunca é demais esses conhecimentos para a gente ter a certeza do que está acontecendo na nossa locação. Então, pode dar uma olhada no que a doutora Thelma preparou para a gente. Boa tarde, gente. Eu sou a Thelma Carneiro, estou aqui novamente com vocês para trazer um pouquinho de conhecimento aí em relação à locação, hoje, sobretudo, sobre a garantia de caução em dinheiro. Vou falar um pouquinho também de contrato de locação, o que é importante, as peculiaridades de se constar num contrato de locação para que ele seja mais efetivo. E eu só gostaria de explicar um pouquinho para vocês que esse vídeo está sendo gravado por questões técnicas, tá? Dentro das minhas condições técnicas de trabalho hoje, a gente entendeu por bem que a gravação traria uma efetividade maior para vocês, mas eu vou estar ao vivo no chat da live, então vocês podem usar e abusar aí na elucidação de dúvidas. O Leandro também vai estar disponível, e como sempre é um prazer poder atender os nossos clientes e trazer um pouquinho de conhecimento aí. Nesse período de pandemia, a gente tem se utilizado dessa forma, até para estreitar laços, matar um pouquinho da saudade que a gente está do contato tete a tete com os nossos clientes, que são sempre muito queridos. Eu agradeço a atenção de vocês, e é isso. Vamos lá, vamos falar sobre o conteúdo que eu separei aqui para vocês. O Leandro falou em outras lives, né? Ele falou da Credipago, que é o fiador oneroso, um produto novo no mercado, bem efetivo. Falou do seguro fiança e da capitalização, que também são modalidades bem utilizadas. E eu vim falar um pouquinho da caução em dinheiro, porque ela também é utilizada, embora ela seja bem mais, uma modalidade bem antiga, ela é a que acabou se mantendo aí no mercado pela praticidade. Quando a pessoa tem a disponibilidade do valor, ela ainda é muito utilizada, né? Então, eu vim falar um pouquinho dela para vocês e vamos lá. É uma garantia que ela é prevista na Lei do Inquilinato, a 8245 de 91, tá? Eu já falei dessa lei para vocês e não tem como fugir dessa menção, porque é a lei que norteia aí todo o decorrer da obrigação de locação de imóvel. Então, dentro dessa previsão, a gente tem o limite de que ela só pode ser exigida até 3 vezes o valor do aluguel, tá? Então, o valor é de R$1.000, o depósito caução, né, só pode ser feito em até 3.000. Uma coisa que não pode acontecer é ser confundido com antecipação de aluguel. Isso é vedado por lei e, na verdade, não é a mesma coisa que a depósito caução em dinheiro, né? Porque a caução em dinheiro, ela é a garantia do contrato. Toda alocação, ela tem que vir acompanhada de uma garantia para eventual prejuízo, para eventual ressarcimento, né, de danos que venham a ocorrer no imóvel ou até de inadimplência das despesas da locação por parte do inquilino. Ela tem a finalidade, né, só para a gente ter em mente aqui, a caução, ela significa segurança, significa precaução, né? Submeter uma quantia em dinheiro a uma obrigação previamente constituída. Então, você constituiu aquela obrigação de locação, você está se comprometendo a anuir com aqueles pagamentos mensais, não só do valor do aluguel, mas como as despesas acessórias, que a gente chama, que são as despesas de consumo, IPTU, condomínio, quando tem a questão de apartamento ou algum conjunto comercial que tem a incidência, né, de cobrança de condomínio. E aí, se o locatário não anuir com não adimplir com essas obrigações, a gente tem que ter essa garantia aí para suprir
o ressarcimento por parte do proprietário, tá? Uma coisa também que é bem desconhecida e que eu gosto bastante de falar é que essa caução, ela pode e deve ser reajustada durante o contrato de locação, para que o valor da garantia, ele siga proporcional ao valor da locação. Então, da mesma forma que o aluguel passa por reajuste anual e depois a cada finalizado o contrato pode vir ser objeto de reajuste de preço, né, em decorrência de uma nova negociação de valores entre as partes, para que isso seja objeto de renovação, então essa caução ela também tem que seguir o mesmo reajuste, a mesma compactuação de novos valores do valor do aluguel, tá? Porque senão ela fica desproporcional e perde essa finalidade de garantia do contrato. O valor, ele fica disponível, né, para o locador, porém, ele é de propriedade, tá, do locatário. Por isso, se o locatário comprova que ele está adimplente com todas as obrigações contratuais dele, no final do contrato, ele tem que receber isso de volta de forma corrigida, totalmente corrigido de acordo com os índices de caderneta de poupança, e o locador não pode se recusar a devolver isso sob pena de incorrer em crime de apropriação indébita e de responder civilmente pelo meio mais apropriado aí para devolução desse valor, tá? Uma outra coisa que eu também gosto de destacar bastante é da impossibilidade de compensação desse depósito, né, sobre débitos no decorrer do contrato. Então, muitas vezes o inquilino, né, sofreu aí eventualidades financeiras, não conseguiu adimplir, seja com o pagamento da locação ou de qualquer outra obrigação que ele tenha, algum reparo que era de responsabilidade dele, e ele, né, sugere que seja utilizado esse depósito. A lei veda essa compensação, e assim como veda a compensação dos 3 últimos meses de locação no final do contrato. Então, o inquilino também pensa que os 3 últimos ele não precisa pagar porque já está lá. Na verdade, como eu disse, esse valor ele tem que estar lá para garantir que na entrega das chaves, na devolução do imóvel, ele está quite com todas as obrigações que ele assumiu no contrato. Estando tudo ok, ele pega aquele valor de volta. Se ele já compensou, na rescisão contratual, se for apurado qualquer obrigação por parte dele, seja de pintura, de reparo, uma conta de luz que não foi totalmente medida, foi uma medida pela média e teve aí um consumo proporcional, uma apuração proporcional, né, desse consumo de água, de energia elétrica, essa caução tem que estar lá disponível para isso, para que seja devidamente quitada todas as obrigações dele e o restante é devidamente restituído para ele, como eu falei, corrigido pelos índices de poupança durante todo o contrato, tá? Então, é uma coisa importante e muitas vezes desconhecida pelo público em geral, tá? Que mais que eu tinha separado aqui para vocês? A caução em dinheiro, ela é uma garantia válida, como eu disse, ela é legal e ela ainda é utilizada. Porém, de acordo com os novos produtos, né, de mercado, ela tem se caído em desuso, porque às vezes ela se mostra insuficiente, né, para suprir todos os prejuízos que a gente já pode imaginar, pelo porte do imóvel, né, pelas condições assumidas pelo inquilino, então as obrigações que ele assumiu a adimplir, então se ele tem a locação e o condomínio, se ele vier a adimplir, já é mais do que só o valor da locação que ele deixou de pagar, sendo que a caução ela só pode ser em cima do valor da locação. Então, se ele já deixou de pagar algo além da locação, essa garantia vai ser insuficiente para suprir todo o prejuízo do proprietário. Então, muitas vezes, o proprietário por si, ele já se manifesta contrário a esse tipo de garantia pela possibilidade, grande possibilidade de insuficiência de cobrir todos os prejuízos que ele pode vir a sofrer no decorrer dessa locação. Então, como eu disse, ela é utilizada, ela é legal, bem administrada com esses reajustes durante o contrato de locação para que ela não se torne insuficiente e irrisória, ela ainda pode ser suficiente para ambas as partes, sim.
Porém, nós temos outros métodos, outros produtos disponíveis no mercado que muitas vezes pela praticidade, pela forma de parcelamento, de você diluir no decorrer do contrato de locação, você acaba optando, né, pela praticidade e pela questão da efetividade maior de cobertura, né, dos valores, que aí podem sim englobar as despesas acessórias que a gente denomina, tá? Então, é isso sobre a questão da depósito calção, né, em dinheiro, na modalidade em dinheiro. Espero ter conseguido aí trazer um pouquinho mais de clareza, né, nesse assunto, mas eu também acabei falando muito do contrato de locação, então por isso que eu também, né, nós separamos esse tema aí para trazer para vocês justamente a importância, né, de um contrato bem elaborado, bem claro, né, completo, para evitar elementos surpresas, dissabores, que muitas vezes versam sobre assuntos que realmente o público em geral desconhece, né? Então, a locação, ela é uma prática conhecida por praticamente toda a nossa sociedade, né? Uma prática costumeira, né, da gente. Mas as peculiaridades, a legislação, a natureza da locação e todas essas obrigações decorrentes desse contrato de locação, na maioria das vezes, são desconhecidas. Então, por isso que a gente tem que trazer todo o respaldo da intermediária, de um jurídico de confiança, né, para que essa locação seja bem efetiva e que atenda às necessidades e às possibilidades das partes, porque muitas vezes as partes acabam anuindo a obrigações que elas sequer podem ser cumpridas pela parte que contratou, né? Mas por desconhecimento, a parte acaba se comprometendo a honrar com aquilo que ele não vai poder cumprir no decorrer do contrato. Então, por isso que a gente sempre faz um contrato, por vezes pode até se mostrar longo, né, extenso, mas que ele tem que prever realmente ali de forma expressa as obrigações de ambas as partes, porque o nosso papel aqui também é garantir ambos os lados, os direitos e os deveres de ambas as partes, tá? Por conta disso, eu separei aqui para vocês alguns tópicos que eu considero peculiar num contrato de locação. O primeiro seria a finalidade, tá? Lógico que depois da devida qualificação do locador e do locatário, a primeira questão aqui seria essa finalidade, né, da locação. Ela vai ser residencial, ela vai ser comercial, porque dentro da natureza da locação nós temos outras vertentes que muitas vezes são desconhecidas pela parte e você pode até achar que vai acontecer uma coisa naquele tipo de locação e na verdade ela é prevista só para locação comercial e não para residencial e vice-versa. Então, a finalidade, até também para não se desvirtuar uma locação comercial que foi estabelecida para certa atividade e está sendo desenvolvida para outra. As condições do imóvel é uma obrigação do proprietário dispor o bem, né, disponibilizar o bem para atender a necessidade do locatário. Então, depois ele não vai poder ser responsabilizado por uma coisa que ele nem sabia que ia acontecer. Então, o contrato é que vai mostrar realmente o que foi pactuado entre as partes, tá? Então, a gente destaca muito a importância de um contrato claro, tá? Até com palavras, né? De uma forma simplificada, um vocabulário simplificado, para que realmente chegue ao entendimento dos nossos clientes. Os dois lados são os nossos clientes e a gente precisa atender da melhor forma possível. Então, essa questão da finalidade, depois é claro que vem a qualificação do imóvel, o detalhamento dele, qual é a estrutura, a área construída, se ele dispõe de uso de vaga de garagem, se não tem, embora também seja uma exigência o laudo de vistoria, e a gente ainda tem a tecnologia hoje de vídeo, fotos, e tudo é documentado, mas para o contrato também se tornar claro, né, e completo, até para um entendimento, uma interpretação por terceiros e até de repente por uma interferência do judiciário, isso precisa constar no contrato, essa qualificação do imóvel, né, a especificação física
do objeto do contrato. Depois a gente vem na questão do valor, né? Como que foi estabelecido, qual que é o valor, os índices de reajuste, qual que é as obrigações acessórias, né? O que vem além do aluguel, até por questão de previsão de contas de consumo, se estão inclusas dentro do condomínio, se não está. A lei do inquilinato, inclusive, prevê que a obrigação pode ser do locatário de todas essas despesas acessórias, desde que ela esteja constando em contrato. Então, para que a gente também garanta ao proprietário que o aluguel vai cobrir todas essas despesas, tem que estar constando no contrato de locação que o locatário está anuindo a pagar e arcar com todas aquelas despesas acessórias, tá? IPTU, valor de condomínio, se não tiver constando, vai recair sobre o locador e ele vai ficar realmente inviável. A locação vai praticamente cobrir as despesas que ele tem com o imóvel. Então, ele pode até ter satisfação em cima disso, mas se não for a intenção dele, tem que realmente estar previsto que o locatário tem que anuir com tudo isso. O prazo, né, de locação tem que constar, porque embora as pessoas também achem que é só a praxe, é 30 meses, realmente a lei diz que são 30 meses, só que nós temos peculiaridades para os contratos que não são feitos por 30 meses. Como, por exemplo, o contrato que for inferior a 30 meses, o proprietário ele só vai poder reaver esse bem depois de completados 5 anos, tá? Então, assim, se o locatário fizer questão de ficar no imóvel e fazer uso desse direito, o proprietário fica impedido de retomar um bem que é da sua propriedade só se ele comprovar situações específicas na lei, como perda de emprego e outras situações específicas, que é um rol taxativo de situações que ele pode reaver o bem. Se não, ele locou por um período menor do que 30 meses, ele só vai poder reaver depois que completar 60 meses, 5 anos de locação. Isso é uma peculiaridade muito desconhecida pela maioria do nosso público, e é uma coisa que a gente tem que alertar as nossas partes, porque senão a gente vai trazer uma locação aí, vai trazer um impeditivo, né, de disponibilidade de um bem que você tem a propriedade plena dele. Então, o prazo vai estipular, inclusive, as possibilidades de retomada, de rescisão antecipada, de incidência de multas, né? Então, o prazo ele vai trazer aí várias outras obrigações que, se ele não tiver constando, muitas vezes nem o juiz vai conseguir fazer isso de forma declaratória numa ação, numa postulação judicial, tá? Então, é isso que eu trouxe para vocês. É claro que a lei do inquilinato, ela prevê já as outras obrigações. Nós temos o artigo 22 e o 23, que traz todas as obrigações do locatário e do locador. Por exemplo, o locatário, ele tem que devolver o imóvel nas mesmas condições que ele recebeu, ele tem a obrigação de conservar, de manter em pleno funcionamento, tudo nas mesmas condições em que ele pegou. Assim como o locador também tem que dispor o imóvel, ele tem que disponibilizar o imóvel em condições de uso, de habitação, com as condições estruturais, todas em condições de funcionamento. A lei, ela já prevê isso, só que se a gente também traz de uma forma clara, compilada, todas essas obrigações, a gente também já dá ciência, né, para o público geral, o nosso cliente, ele já vai ter ciência dessas obrigações que ele está se responsabilizando no momento da assinatura. E isso a gente evita todo equívoco, todo dissabor no decorrer do contrato de locação e a gente garante a satisfação do nosso cliente. Então, é isso. A questão é que o contrato seja feito por um expert, por um profissional da área, com o conhecimento técnico e legal, para te trazer um documento eficaz, né, e hábil para realmente ser exigido e, se não for o caso, de for objeto de uma apreciação judicial, tá? É isso. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Estou aqui à disposição para responder as dúvidas para vocês, o que vier aí de necessidade. Aí a gente fica aqui à disposição, é até um meio da gente matar um pouco da saudade dos nossos clientes, desse contato tete a tete, né, com a nossa clientela que é sempre tão querida, e a gente
está aqui, estamos juntos, esperançosos de que isso passe logo. E, por enquanto, nós estamos à disposição. Obrigada e boa tarde. Pode falar aí. Acho que tem uma pergunta no grupo aí, que você puder depois também colocar. A Thelma, ela responde aqui. Já colocaram aqui, acho que a Thelma já está respondendo já. Eu queria agradecer aí a participação de todos, tá? Foi muito boa essa apresentação aí, esse assunto abordado pela doutora Thelma. Agradecer também a doutora Thelma por ter disposto a gravar essas informações para passar para os nossos clientes. Agradecer a presença que participou da live, o César, a Gorete, a Silvia, a Zeni, a Beatriz, Valdivino, alguns nomes que eu acabei explanando, percebendo que participou com a gente aqui. Quem não foi falado o nome, eu peço desculpa, mas agradecer a todos. E tendo tempo também, se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar no comentário que a doutora Thelma vai estar respondendo a todos e auxiliando a todos com dúvidas relacionadas ao contrato. Eu acredito que com esses 3 vídeos que nós disponibilizamos, conseguimos orientar bem referente ao processo de garantias e contrato de locações. Isso eu acho que vai ser bem interessante para os proprietários e inquilinos na hora de efetuar uma locação e procurar alguém especializado para isso. Gostaria de aproveitar a oportunidade que nós estamos vivendo momentos difíceis, desde março, né? Então, passa tempo e acaba cada vez mais sem saber quando voltar a trabalhar, quando voltar às atividades, isso acaba mexendo um pouco com a gente. Então, pegamos um assunto muito bacana aí para tratar na próxima semana, que vai ser motivação em tempos de pandemia, e vai ser feito com a Tatiane Bota. Então, vai ser uma live, convido a todos a estarem com a gente às 16 horas, e vai ser muito bacana, interessante esse assunto para a gente ter um pouco de tranquilidade também, uma motivação para passar esse período que logo, logo vai acabar. Então, eu agradeço a presença e a participação de todos, e até a próxima semana. Abraço.